As abelhinhas estão aqui com a gente, junto com o Luiz Fernando Baldoni, que é apicultor. A gente tá meio, esse esmalte fica meio de longe, porque já tá todo paramentado, né? É verdade. Preparado, hein? Olha, eu já queria começar, que roupa é essa? É uma roupa que o apicultor usa para poder trabalhar, porque senão leva muitas ferroadas, né? Essa é uma indumentária obrigatória para quem vai mexer com abelhas, por uma questão de segurança. Então você tem a máscara, a luva, botas e uma roupa que protege, né, contra as ferroadas. Ô Luiz, qual é o primeiro passo para quem pretende ter uma criação de abelhas, hein? Bom, primeiro a gente aconselha que se faça um curso, para você ter noção de biologia, de técnicas de manejo e principalmente de segurança, de colocação do local do apiário, né, para evitar problemas com vizinhanças. E depois você escolher um local para colocar as abelhas. Se você não tem terras próprias, né, você com um amigo procurar com algum conhecido que tenha um sítio, um local adequado, seguro para colocar essas abelhas. Ô, Luiz, pode tirar um pouquinho, porque senão você vai melhor, ficar né? sufocada aí, né? Quer dizer, não que você fique sufocada, porque ela é toda... Você consegue ter uma respiração boa, mas você fica mais à vontade aqui com a gente. E aqui tá muito bom porque tem ar-condicionado. A gente trabalha assim debaixo de sol, aí fazendo que o serviço negócio pesado. é difícil, né? Ô, Luiz, e quais são as mais perigosas? Porque a gente tem... Existe abelha com veneno, sem veneno? Qual que é o mito das abelhas? No começo eram as abelhas europeias. Eram abelhas que tinham ferrão, mas eram abelhas de uma linhagem mais mansa. Há 50 anos atrás, um pouco mais, trouxeram as abelhas africanas. Hoje nós temos uma mistura que são as abelhas africanizadas. Essas são africanas? São africanizadas. Então elas não falam português? Não, nem entendem o que nós falamos. Então é uma mistura da Europa com a africana. Certo. Todas elas têm ferrão. E essas são as utilizadas no tratamento? São essas daqui. Tá. Porque o veneno que tem propriedades, né, importantes para o tratamento. Então, sabe o que eu queria saber? Porque eu vi ali no tratamento, né? A abelha, a moça pegava lá, encostava a abelha perto da pele e aí levava uma picada. Só que depois essa abelha, depois de um tempo, ela morre, né? Morre. Toda abelha, quando ela perde o ferrão é ligado ao intestino. Ah, tadinha. Então, por isso que a abelha não é um inseto que sai ferrando todo mundo, sai atacando. Ela é uma abelha defensiva. Então, se alguém está mexendo na casa dela, ela só ataca em defesa da casa ou em caso de toque. De alguém apertar, ela defende. E ela acaba morrendo? Morre. Agora, qual que é o mito da abelha rainha? Como que é a escolha dessa abelha rainha? Abelha rainha, que ela vive, o que ela come, é diferente das outras? É diferente, ela é a mãe de todas as abelhas, né? E em cada colmeia só existe uma abelha rainha, que é selecionada a partir de qualquer larva, de qualquer ovinho que existe na colmeia. Então elas preparam, nesses alvéolos, elas escolhem qualquer um deles. Alvéolo, o que é isso? São esses hexágonos onde se coloca o ovinho e a cria se desenvolve aí dentro. Isso foi elas que criaram esse negócio? Foram elas que desenvolveram. A partir folha... dessa folha... É o favo, né? É como fala, né? É o favo, né? É a cera da abelha, né? Certo. Que elas constroem para depósito de mel e de larvas das crias. Interessante, Luiz. Luiz, e numa criação, o que você trouxe aqui pra gente é uma parte de uma criação. Isso aqui é um esboço de uma colmeia. A colmeia são aquelas caixas, né? É isso que eu ia te perguntar. Uma colmeia mesmo, como a que se cuida, como o apicultor mesmo vai desenvolvendo, é muito maior. É muito maior, é uma caixa de tamanho, é uma caixa padronizada. Mas você tem uma visão dela? Tem uma abertura que você possa ver como a gente está vendo aqui? Não. A gente qual é o momento de abre abrir? A tampa. Tem época certa? Tem época, geralmente em épocas de florada intensa, é onde você coloca, aumenta a altura dessas caixas, você vai colocando melgueiras, né? E após uma florada intensa, você faz a colheita do mel. Entendi. Ô, e Luiz, essa abelha que produz tudo isso? Essa daí. Essa abelha? Essa abelha aí. Tá. Ok, você sabia que a abelha rainha, ela come uma coisa diferente? Por isso que ela é chique. A geleia real. A geleia real. Eu queria que você explicasse, Luiz, para o pessoal de casa, o que é essa geleia real? A geleia real é um produto, né, que as abelhas produzem. De casa. É uma produção aqui, tá? de uma glândula. Desculpa, pode deixar. É produzida, pode deixar aqui, através de uma glândula e é feita para alimentar a abelha rainha. Sei. É o único alimento da abelha rainha. Ela só come isso. Só come e por isso, isso que ela cresce mais, ela fica muito mais pomposa. Isso. E ela se destaca entre as outras, por isso que ela se torna rainha. E no estágio larval, essa é a diferença dela para as outras abelhas. Ela recebe uma alimentação de geleia real por mais tempo.
E para nossa saúde, o que tem quais os benefícios da geleia real, Luiz? Olha, para você ter uma ideia, a abelha Porque eu sei real... que é muito famosa a geleia real, né? A abelha rainha vive por cerca de 5 anos e só se alimenta de geleia real. As outras abelhas vivem 60 dias. Olha só. Então a geleia real ela tem uma função de atuar diretamente nas células cansadas, de rejuvenescimento. Ela tem um cheiro forte, né? Ela tem um paladar ácido. É. Às vezes as pessoas compram pensando que é docinha como mel, né? Mas ela tem uma surpresa, porque o paladar é ácido. Agora, no caso, por exemplo, se uma abelha rainha picar alguém, ela morre? A abelha rainha não. Ela não morre? Não. Jura? É. Se ela me picar agora, não morre. Mas ela não sai ferrumando, né? Ela fica Ela só cuida da dentro da casa. casa. E quando nós abrimos a caixa, ela geralmente tende a se esconder. E me fala uma coisa, como é o consumo da geleia real para o ser humano? 1 grama por dia. Mas É uma dose pequena, comestível como uma colher? a pontinha de uma colher. Porque senão ela é Uma muito colher forte. de né, café? Com vitamina. Colherzinha de café. A Colherzinha de pontinha, café. você usa assim 1 grão de feijão por dia, o volume de 1 grão de E feijão. você usa no suco, na sua alimentação? De preferência em jejum pela manhã. Ah, sem nada, Absorção sem... sublingual, põe embaixo da língua, espera depois uns 5 minutos para tomar um café. Porque Funciona ela até tem como muitas propriedades que às vezes o ácido do estomacal ele Pode rejeitar. pode rejeitar, não pode estragar mesmo, né? Então você pela dose sublingual aproveita todas as propriedades da geleia. Agora, Luiz, eu tô vendo aqui tem vários tipos de mel, né? Que a gente podia ver. Eu tenho muitas um dúvidas com diferente do relação a outro. qual é o melhor mel para se consumir e em qual situação, Luiz. O mel sendo puro... Esse daqui é o mais comum. Vai explicando um por um pra gente, Tá, por aqui favor. eu trouxe uma amostra de méis para que os telespectadores vejam que existem méis escuros até um mel mais claro. Do que depende isso? Varia da flor que a abelha visita para fazer o mel. O néctar é a matéria-prima para se produzir mel. Então, cada flor produz um mel diferente. E essa daqui é a produção de qual flor? Esse mais escuro. é da bracatinga, é um mel bem escuro. É mais difícil para encontrar, né? É mais difícil. Eu nunca tinha ouvido E falar. até porque as pessoas, como não conhecem, quando vê o mel escuro, pensa em melado de cana, não conhece bem, Certo. tem uma certa rejeição Qual no que é a mercado. propriedade desse? Todo mel, independente assim da florada, quanto mais escuro, mais rico em sais minerais. Mais ricos em sais minerais. Seria um mel melhor para se consumir. Por exemplo, uma pessoa que tem um Ele é problema... mais puro, né? Não, Não é mais puro? todos são, assim, em termos de propriedades nutricionais, são iguais. São iguais. A diferença é que ele é mais rico em sais minerais, ferro, zinco, tal. Então ele tem mais essa propriedade. Eu tô tentando me lembrar o que é mais comum, que a gente compra, que é de... Eucalipto, laranjo, silvestre, muito comum, né? Tem alguns que fazem, que tem propriedades, por exemplo, para quem tem bronquite, rouquidão, tosse. Todo mel é indicado para isso. Então a gente escolhe... Todo mel. Só porque Geralmente o Então a gente escolhe por florada só porque o gosto é um pouquinho diferente? Exato. Eu aconselho que a pessoa consuma sempre pelo paladar, aquele que mais lhe agrada. Porque os benefícios são os mesmos. São Mas não tem muito uns de próximos. cana, que é aqueles melados de açúcar? Tem. Que é puro o melado açúcar? é uma coisa. Agora tem o mel de cana, que as abelhas produzem. Esse é muito rico em ferro. É excelente para quem E tem eu anemia. nunca vi para vender. Ah, é? É Isso. difícil para Ele tem uma vender em cor mercado, né, Luiz? Não tem. Não tem. Porque se não tem alguém para explicar, a pessoa pensa que você adulterou fazendo um melado de cana. E esse seria esse da cana? Seria tipo um caldo de cana, aquele que a gente toma? O paladar é o mesmo É o do mesmo? melado. Do melado. É gostoso, só hein? que quem faz é a abelha. Então a gente chama de mel de cana. Tá? Quando o pessoal corta a cana, sobra aquele líquido, a abelha faz a partir daquilo mel. E esses... Eu tomava muito desses méis de Sachezinhos. sachezinho quando aqui? era pequena. É uma embalagem prática. É uma Mel embalagem de prática bolso, pro mesmo mel. Mesmo mel. Tá. A gente coloca aí, é o mesmo processo que retirar, só o processo de invase que é diferenciado. E aquele potinho menor você trouxe diferente do potinho Esse é pequeno? um outro mel de uma outra abelha. Ah. Esse é um mel dessas abelhas brasileiras, que são abelhas sem ferrão. Esse é? é o mel da abelha jataí, E é que é mais diferente, popular. Luiz? É diferente porque ele tem um paladar um pouquinho mais ácido, né? Lembra um pouquinho um limão. Ele é mais é tão líquido, doce. né? Ele tem menos açúcares que este mel e tem mais água, então ele parece que é mais ralo. Mais aguadinho. Você falou em Exato. açúcar, deixa eu te perguntar. Às vezes a gente deixa o mel guardado em casa e ele começa Empedrar. a empedrar. Empedrar, A isso. gente pode consumir da mesma forma? Deve.
Porque quando a gente vê pedrado, dá a impressão de que a cristalização é açúcar puro, né? É um açúcar. Tem muita gente que não come pensando que é açúcar puro. Não tem nada a ver. É o contrário. Cristalização é um indício de pureza do mel. Olha só que legal. E ela varia muito também de acordo com a florada. Tem floradas que demoram mais para cristalizar, eu percebo outras que tem são mais épocas, rápidas. às vezes minha mãe compra, eu percebo que rapidinho já cristaliza. No inverno, eu acho que ele fica muito mais gostoso. Mas eu achava que era mais açúcar. Ô Luiz, e às vezes você encontra um favo para você comprar. Exato, é mais difícil, é mais raro, porque nós, os apicultores, reaproveitamos a cera. Eu adoro comer com queijinho. Nossa, eu amo. Fica muito gostoso. É um paladar diferente só do mel, né? Porque inclui a cera. E tem propriedade também? É a mesma coisa. É a mesma coisa? O produto é o mesmo. É o mesmo. E aquelas sementinhas? É isso que eu já ia pegar. Esse é o pólen. Esse é o alimento proteico das abelhas. Elas têm os carboidratos, o alimento energético, que é o mel. Então, pra gente deve fazer muito bem pra saúde. Faz. O pólen contém 22 forte, né? aminoácidos. Não parece cheiro de alpiste? Não. Comidinha pra passarinho? Não, eu não consigo fazer essa... Não, eu não consigo fazer essa relação. Cheiro de açúcar mascavo, eu acho. Mas o pólen é como o mel. Tem um cheiro de Ele varia rapadura. muito também de... Tá mais pra rapadura, às vezes cera. O pessoal confunde também, fala que tem esse gosto de cera. Eu acho que tem cheiro um pouco de açúcar mascavo, de rapadura. Então o pólen é como o mel. Dependendo da flor, é uma cor diferente e um paladar diferente. E também faz muito bem pra saúde. Faz, isso é um alimento proteico das abelhas e para nós tem a mesma intenção. Luiz, e existe uma quantidade adequada para a gente consumir? O mel não se deve usar em excesso. O ideal seria 2 colheres aí por dia. E pessoas diabéticas não? Não também, podem né? usar, porque o mel são açúcares. Apesar de serem monossacarídeos, né? Mas Frutose, é açúcar. glicose, mas é açúcar. Se o diabético pretender fazer uso, tem que consultar o médico. Isso aqui é aqueles que a gente usa quando a gente está com dor de garganta, aqueles própolis que a gente Isso fala? aí é o própolis, que também é um produto da abelha. E é transformado como? Isso através de alguns processos com maceração em álcool de cereais, né? E é verdade que eles são cicatrizantes, o mel? Cicatrizante. É? O mel e a própolis, principalmente. A própolis também é bactericida. Então, machucados, cortes, né? Isso aí você pode passear, pingar direto na pele. Nos O mel também? Tem até uns produtos O de mel beleza também. que eu já fui fazer limpeza de pele e tem um cheirinho de mel que é... Por isso que eu te perguntei isso. O mel que é cicatrizante. é hidratante também, né? Para fazer máscaras, né? O mel cristalizado, aquele mel que fica assim empedrado, você pode fazer uma esfoliação, usar uma máscara para fazer uma esfoliação. É maravilhoso, eu adoro.